Ok, gente, que dia abençoado hoje, dia 12 de abril, domingo de paz, domingo sossegado, domingo de alegria. O que não tem faltado à nossa mesa é a alegria e a boa vontade de fazer as coisas para os nossos irmãos e para Deus. A gente está a serviço do Rei, para servi-lo e para servir aos nossos irmãos. E nós temos a esperança de que o nosso programa seja uma bênção na sua vida. Eu louvo a Deus por encontrar pessoas zanzando por aí, que me abordam falando sobre como tem sido bom para elas o nosso humor, a nossa alegria, a forma com que temos tocado os textos bíblicos, sem agressão, sem violência, porque assim que é. Se é violento, não faz parte daquilo que Jesus nos ensinou, não é? Então, o Evangelho ele é sempre muito leve, muito preciso nas informações que ele nos fornece. E nós estamos aqui para dividir com vocês, repartir com vocês pedaços deste pão que ele tem tão fartamente nos oferecido. E hoje eu tenho o privilégio de ter comigo duas pessoas preciosas na minha vida, aqui ao meu lado esquerdo, nosso querido pastor João Silveira, amigo de datas, de muitas jornadas, né, João? Uns 4 sábados, né? Ixi, é muito tempo juntos e a gente tem sido como 2 ferros, um afiando o outro. Isso tem sido tão importante para a vida da gente. A gente está se permitindo crescer no amor, no respeito, na responsabilidade, no aconchego. E eu tenho muita alegria, João, de ter você mais uma vez aqui no programa. Obrigado, meu querido. Obrigado a todos vocês que nos ouvem. E dizer aquilo que comentávamos antes da abertura do programa, que o nosso objetivo de estarmos aqui, na verdade, não é passar um conteúdo bíblico como história, mas como evangelho. E o que nós esperamos do Espírito Santo, que é quem dirige a nossa boca, quem dirige a nossa mente, enquanto vivemos, mas especialmente enquanto passamos o programa, é de que o que sair daqui, sai de fato pelo Espírito de Deus e vai atingir corações. Então, repetindo, nós não estamos aqui passando pela Bíblia como um fato histórico, mas como parte ou como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele é capaz de encarnar, né, João, gerar vida em nós, né, Lloyd? O Evangelho tem essa propriedade de ultrapassar o limite da literatura, né, cara? Ganha uma dimensão supra, né? Pedro diz que antigamente nós éramos ovelhas perdidas, agora fomos achados, ganhamos um nome e hoje nós somos conduzidos, guardados pelo pastor das nossas almas. Isso é só o Evangelho que faz. Sim, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu nunca fui escolhido. Eu disse, mas em Cristo nós fomos escolhidos. Se você nunca foi escolhido na sua vida para nada, saiba que você foi escolhido para desfrutar desses tesouros profundos, né? Com tanta largueza e tanta profundidade. Nós fomos escolhidos por Ele. Jesus mesmo diz, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós outros, eu decidi por vocês, você não tinha nem condições de decidir, né? Não. Estavam tão no meio das trevas, escondidos, né? Ocultos de tudo, e eu escolhi, eu enxerguei vocês, eu percebi vocês, eu notei vocês, né? Por isso eu escolhi vocês. E nós estamos aqui diante de um texto de um dos apóstolos mais importantes do primeiro século, que foi Pedro. Pedro carregou a responsabilidade de ser o apóstolo principal da jornada dos apóstolos depois da assunção de Jesus.
E ele vem contando para nós, e nós só estamos na primeira epístola, né? Ontem à noite eu estava pensando, cara, e ainda estamos na primeira epístola, vem coisa pela frente aí, né? E ele tem instruções magníficas até para o relacionamento conjugal, para as relações interpessoais, né? Ele vem do geral até chegar na família e o pessoal, né? Pessoal, interessante como ele vai afunilando. O degradê. O degradê, isso Veja mesmo. que em cima de tudo isso que Pedro vem falando, ele não materializa, simplesmente ele traz para uma correlação com a vida num todo. Toda a sua fala traz uma correlação com Cristo, com viver em Cristo, com estar em Cristo. Quando Luiz diz que éramos ovelhas desgarradas, já éramos ovelhas. Quantas ovelhas Estávamos era desgarrado. Quantas ovelhas temos por aí? Quantas ovelhas de Cristo estamos por aí desgarradas? Algumas vivendo até no aprisco. Sim. Pasto verdejante, agradável, mas de vez em quando levanta a cabeça e joga o seu balido, porque algo está lhe faltando. Sim. E Pedro fala de ovelhas que foram achadas. Ele está falando não daquelas que se agregaram ao rebanho, mas daquelas que foram escolhidas e trazidas ao rebanho. É muito diferente daquelas que se agregam, né? Quando eu vivia no interior, criava animais, etc., vez por outra se agregava um animal alheio ao nosso rebanho. Nós cuidávamos dele, estava ali, mas não era nosso. Não tinha nossa marca, que nós chamamos de ferro. Aquilo que nós queimávamos a fogo. Então não podia ter porque não era nossa. Sim. Estava ali, participava, fazia parte do rebanho, era objeto do nosso cuidado, pastava no mesmo campo, na mesma pastagem, mas não pertencia ao nosso rebanho. Estava ali apenas agregada. Sim. João, com outras palavras, Jesus diz assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Quanta ovelha perdida, né, João? Precisando ser encontrada. Por isso é necessário que o bom pastor fale, né? Porque ouvindo a voz do pastor, ele a segue, né? E hoje ele está Essa falando, ovelha o segue, né? Essa O nosso programa identificação aqui, da voz, né? Essa consciência auditiva. Sim, porque a fala é identificatória, Lloyd. A fala tem uma identidade. A gente tem uma impressão digital na voz, né, João? João, como foi investigador por muito tempo, ele sabe bem que a fala é uma impressão digital, né? O volume, a frequência, né? A entonação, tudo produz uma digital. É engraçado que às vezes eu estou passando pelo shopping e eu falo alguma coisa com alguém por perto diz assim: o senhor não é o bispo? Eu falei, sim, mas como, se você nunca me viu? Mas eu ouvi a sua voz. É essa digital, né? Então, por isso, é necessário que o bom pastor fale. E a gente, quando usa a voz do bom pastor para falar, essa impressão digital está sobre a nossa voz. É Pedro quem vai falar. Quem fale, fale segundo os oráculos de Deus, né? Nós estamos cheios de suas palavras. E quando nós liberamos essas palavras do oráculo, né, elas criam um processo identificatório. Porque quando se fala dos oráculos, a gente fala desse conteúdo que está dentro de nós. De toda essa cultura do reino que está dentro de nós. Eu nunca me esqueço, Jesus colocou o reino dentro de mim. Ele colocou seu espírito, mas colocou seu reino, né? Toda a sua cultura dentro de mim. Entrou em mim um poder transformador, né? Que me faz saltar da forma, da cultura, né? Do mundo que em mim habitava, agora habita uma nova cultura. E quando eu falo pelo oráculo, eu crio esse processo identificatório nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, fales e não te cales, né? Gente, nós vamos agora para o capítulo 3 da primeira carta de Pedro, né? Depois dessa breve introdução, nós vamos para o capítulo 3 e nós estamos aí pelo verso 4. 4, isso. Ok, vamos lá, Lloyd. Cultivem a beleza interior
do tipo gracioso e gentil que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus desse modo e eram boas e leais aos maridos. Sara, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara, se fizerem o mesmo, sem ansiedade e sem acanhamento. Tá, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, muitas pessoas usam o texto bíblico para impor uma cultura machista completamente desnecessária, porque usa o texto fora do contexto, né, João? Semana passada você estava falando sobre isso, né? Uhum. Sobre como usar um texto como esse fora do contexto, produzindo uma espécie de achatamento na vida das mulheres, como se mulher fosse artigo de terceira categoria, né? E não é absolutamente nada disso, nem com Pedro, nem com Paulo, nem com nenhum dos apóstolos, porque eles seguiam os princípios de Jesus. E Jesus é aquele que, no meio de uma sociedade tão desgastada, né, tão machista, eles elevam a categoria da mulher, criando uma nova identidade nelas. O que Pedro está fazendo é criando uma nova identidade. Ele vai falar para homens e para mulheres, não é? Ele vai trazer a cultura do respeito para dentro da relação. Ele vai trazer a cultura da apreciação, não é? E do desempenho dos papéis, né? Da competência que a gente falava na semana passada. Como funciona, como melhor funciona esta casa. Sim, como vai funcionar? Eu fazer isso ou você tomar a frente? Quem vai tomar a frente? Tem coisas que realmente o homem precisa tomar a frente. Claro. E tem coisas que é uma necessidade a mulher tomar a frente, né, para o bom desempenho da casa. E quando Pedro, olha como ele é sábio aqui, quando ele traz Sara. Sara, essa mulher que também saiu do seu território, deixou coisas para trás, estava aqui uma nova geografia, ganhando contorno novo, construindo um novo momento com Abraão, com a sua família. Quando ele traz Sara e diz, no meio disso tudo, Sara teve tempo para olhar para o seu marido e chamar de querido, de meu senhor. Como é que você quer, querido? Como é que eu desenvolvo isto aqui? Né? Então, ele está falando dessa beleza interior, usar essa gentileza que a mulher tem, mas que muitas vezes o desgaste da vida, a dureza, a hostilidade do dia a dia, faz com que a mulher se perca, se enrijeça. Lembra que nós falamos que éramos como ovelhas perdidas, que fomos agora achadas e estamos guardadas por esse pastor dos nossos sentimentos, da nossa alma. Pedro aqui, ele traz essa mulher, Sara estava guardada, mesmo no tempo tão ruim. Era uma mulher que saiu ali de uma geografia, né, para andar no meio, né, de coisas que ela nunca tinha vivido antes. Aí ele quer dizer, como vocês também estão andando, como está acontecendo também a vocês, mulheres. Se vocês, olhem para Sara. Olha como ela se permitiu ser moldada nesse momento da vida dela. Ela chamava o seu marido de meu senhor, meu querido, meu amor. Aí ele está ensinando a usarmos, né, dessa gentileza, dessa beleza interior. Meu amor, meu benzinho, meu querido, meu gatinho, meu amado, né? Como é que você quer chamar o seu amor, o amor da sua vida, o seu marido? É de gatinho? Eu tenho tantas amigas que chamam gatinho, oh meu gatinho, e eles gostam, eles atendem, porque eles conseguem enxergar nisso tudo um carinho, né? O homem da ninhada achou graça, né? Ele tem muitos gatinhos na casa dele. Gatinho, e eles começam também a chamar, a retribuir, oh minha gata, minha amada, minha pantera. Olá lá, panterão. É interessante, cara, que Salomão dizia assim, que a palavra dura suscita ira. Mas a brandura, né, a palavra branda, desvia o furor. Um relacionamento baseado em brandura é um relacionamento que funciona muito bem. Porque a dureza, a aspereza é sempre muito ruim, né? Seja para um homem, seja para uma mulher,
mas quando um casal decide lidar com brandura na relação, as coisas andam muito bem, podem ser muito bem resolvidas. Isso mesmo. As relações não são exatamente para uma confrontação do tipo, estou te enfrentando, né? É desgastante para todo mundo, para homens e mulheres. É isso que Quando a Pedro gente falou tem aqui, né? um parceiro que está ali para enfrentar a gente. Não, Deus me colocou na tua vida para te confrontar. Né? À primeira vista, quando eu ouço uma coisa dessa, eu estou pensando numa competição em que eu estou ali para te enfrentar. Não é para enfrentar, né? A gente está ali para que com brandura se resolva problemas complexos, problemas sérios, operando cada um na sua própria dimensão de domínio, de capacidade, né? O posicionamento de cada um. O posicionamento de cada um. É tão bonito aqui, quando Pedro traz essa Sara com uma leveza, não com aquele peso. Sara chamava o seu marido de senhor, tipo, senhor fulano. Não é com essa rigidez, mas com uma liberdade, né? E eu vejo aqui que não há uma preocupação. Meu Deus, é o meu senhor. Não, mas é como meu querido, meu amor, né? Aquele que está à frente, aquele que me conduz nesse momento, né? Esse sacerdócio que Sara levantava na sua casa. Sim, exatamente. Eu quero considerar aqui, eu me pedir permissão para me ler o texto na versão que eu tenho à mão e dar uma volta aqui no que a gente está vendo, o que Pedro está dizendo. Pedro começa no primeiro versículo dizendo, semelhantemente vós mulheres. Ele primeiro fala aos homens... Semelhantemente, né? Ou seja, ele fala aos homens como devem ser obedientes aos seus senhores, ou como deve tratá-los, não por uma questão de medo, mas por uma questão de ser obediente. Aí ele vem dizendo para as mulheres, semelhantemente vós mulheres. Já no versículo 3, a versão que eu tenho à mão, ele diz, o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças e os cabelos, uso de joias e luxo, ou vestidos dispendiosos. No programa passado, a gente tocou nisso aqui, o bispo Renato disse que devia fazer estas coisas, se omitir aquelas. Ou seja... para muitos que se aferram, me perdoem, eu também talvez já tenha estado num velho tempo, não antes de me casar, mas entendendo que me foi ensinado dessa forma, é que as mulheres não tinham o direito de se enfeitar, de ter tranças no cabelo, de usar joias. Isso foi proibido por tanto tempo, como se essa expressão de Pedro aqui fosse uma proibição. Pedro está traçando um paralelo e dizendo... O que deve atrair o vosso marido não seja a beleza exterior, o salão de beleza e a boutique caro, mas o que você tem dentro de si, como acabou de dizer a Loide, tratar o marido com brandura, com cuidado. Mas eu vou voltar aqui, aí depois o Pedro fala de Sara como exemplo. E a gente podia pensar, então Pedro está dizendo que Sara não se enfeitava, Sara vestia um vestido de chita qualquer, entendeu? E se apresentava dessa forma. Ora, Sara foi apresentada ao rei do Egito. Será que Abraão tinha coragem de apresentar uma mulher mal vestida, mal arrumada e mal adornada? Chegar diante do rei do Egito, não? Para chegar diante de um rei da nação mais poderosa de então? E o rei se agradar da Sara. Exatamente. Então, por que eu tenho que manter a minha esposa baseado num contexto errado, de interpretação errada? Não é o contexto errado, de interpretação errada, dizendo que Pedro proíbe tudo isso. Sim. E eu já ouvi terminantemente essas proibições. E hoje ainda existe muito. João, deixa eu te cortar, mas vou te devolver a palavra logo, porque eu quero corroborar contigo. Eu nasci numa época em que na igreja os homens sempre se vestiram muito bem. Paletó muito alinhado, calça muito alinhada, sapato engraxado, cabelo bem cortado. Isso era obrigação do homem. Mas a mulher tinha a obrigação de se vestir muito, muito, muito discretamente. Mal vestida às vezes. O marido ia na frente e a mulher vinha atrás levando aquela renca de filho muito mal andrajosa. Vivi isso também. Né?
Então, porque estava se entendendo muito mal o que Pedro estava dizendo. Só corroborando, eu te devolvo a palavra, só porque eu me lembrei. Eu também vivi isso, é por isso que eu estou falando, que eu também vivi isso. Eu vim libertar isso na minha esposa. Depois que me casei, entendi que eu vejo tanta beleza numa mulher bem enfeitada, não é cobiça. Mas é o que Pedro está dizendo e é o que eu me reporto. O Pedro está trazendo Sara à baila. Sara foi apresentada a 2 reis, ou conviveu em reinos. Será que um homem rico, poderoso como Abraão, ele ia apresentar a esposa dele com uma mulher mal vestida, uma maltrapilha qualquer? Essa é a minha mulher. Que valor teria ela? Que valor essa mulher teria naquela sociedade? Que influência teria naquela sociedade? E como ele seria representado? Porque eu te confesso, eu julgo, no meu julgamento, se é pecado, não sei, um casal, um homem, quando vejo acompanhado da esposa pelos trajes dela. Um pastor, eu sou muito criterioso nisso. Olha um casal, um pastor e a sua esposa, ele muito bem alinhado e ela é mal arrumada para mim, ele não pastoreia bem. A igreja dele não sofre sofre de um mau pastoreio. Por quê? Porque o cuidado começa bem, e Abraão tinha cuidado com a sua esposa. E talvez fosse uma das razões porque ela tinha tanta estima por ele. Chamava de meu senhor, que o tratava muito bem, que até o obedecia, que quando chegou no Egito ele disse, olha, vamos ter cuidado, finge que tu é minha irmã, para que eu não morra por conta da tua beleza, por conta da tua aparência. Ou seja, obediência, trato, e é o que Pedro está dizendo aqui. Sejam submissas, ou seja, sejam companheiras, co-participante das atividades do marido. Mas eu quero aproveitar uma coisa que eu disse ontem para minha esposa, me perdoem as mulheres também, que co-participante, submissas, ou seja, é coordenar junto. Eu conheci dois casais que hoje as mulheres estão viúvas, eu até brinquei e disse para minha esposa, quem sabe Deus as levou. Porque era incapaz de a gente chegar e ouvir a conversa de uma delas, e uma era esposa de um clérigo, né? Ele nunca dizia, nós estamos fazendo uma reforma na minha casa, na nossa casa. Eu estou fazendo isso na minha casa. Eu estou fazendo aquilo. Eu disse à minha esposa, talvez Deus viu que ela não via mais necessidade do marido, levou o marido e deixou ela fazer sozinha o que ela queria fazer. 2 delas. Eu não estou querendo aqui dizer que isso é uma razão, mas nunca se via alguma dizer, nós estamos fazendo, meu marido mandou fazer uma reforma na minha casa. Eu estou fazendo uma reforma. E em uma delas, era ele mesmo quem executava a obra. Mas era ela quem mandava, no entendimento dela. Hoje estão viúvas, eu disse para minha esposa, será que Deus não levou o marido porque elas não tinham mais necessidade? Elas não tinham mais necessidade deles, elas mandavam, elas eram autossuficientes para isso, e Deus os levou para que elas se libertassem ou para que o ego delas fluísse mais da forma que elas queriam. Desculpem, isso aqui não é uma regra, eu estou apenas citando porque é o exemplo que eu vi. Então, a submissão da mulher ao marido não é uma subserviência, é uma coparticipação naquilo que ele faz, naquilo que deve fazer na construção do lar, na caminhada do lar, na edificação do lar. Mas como coparticipante também, ela deve vestir-se com dignidade, com honradez e com o enfeite necessário, digno das mulheres santas. Pedro, bispo, pastor João, ele traz aqui a Sara, ele traz aqui que eu acho fundamental. Ele faz aqui, Sara, se fizerem o mesmo, como Sara fazia, ele falou aqui, ele diz aqui, façam sem ansiedade e sem acanhamento, sem preocupação, né? Com uma liberdade, sem acanhamento, faça com liberdade, tenham liberdade dentro desse relacionamento. Não fique ansiosa, preocupada, como tratar, mas tenha esse relacionamento bem resolvido, né? Porque estar bem resolvido traz essa liberdade, tira esse acanhamento e essa ansiedade. Como vai ser? Será que ele vai gostar? Será que não vai? Porque é nesse relacionamento bem resolvido e sem acanhamento, sem medo, que vai gerando um relacionamento saudável, né? Uma relação de poder, Lloyd, é uma relação que gera muito medo do desaparecimento da gente, né? Eu digo que onde há poder não há amor, e onde há amor não há poder. O poder mando.
mando, sim, não sim, o poder, domínio. Poder, domínio, exatamente. Poder já é poder. Poder, domínio, poder mando, eu mando, determino, eu posso. Eu li um escritor inglês que dizia que os tolos é quem querem o poder, os sábios só querem poder. Gente, vamos tomar um cafezinho que é poderoso para dar vida para a gente volta já já. Olá, gente, de volta para o segundo bloco da nossa programação de hoje. E, cara, eu acho que está tão leve o programa, a gente está falando de tantas coisas importantes e criando dignidade na nossa conversa. Agora, esse texto do versículo 7 sempre me interessou muito, porque é um texto que fala muito objetivamente para o trato dos maridos para com suas esposas, né? E é bom a gente dar uma paradinha aqui para a gente falar sobre isso, né? Vamos ler, Lloyd, depois a gente dá uma paradinha. Te cortando aí, ouço o Paulo aqui falando, o Pedro falando aqui, como se estivesse falando a pastores. Uhum. Eu estou no meu entendimento, quando leio isso aqui, eu vejo Pedro falando a pastores, homens clérigos com esposas que o acompanham. Uhum. Ele está falando também, né? De um modo geral, mas tu tem o sentimento de que os pastores deviam ouvir isso também, né? Que devem ouvir, e considerar, né? Considerar, ler, refletir e verificar de fato, porque a gente tem visto muita coisa injusta por aí, né? Sim, verdade, João. Muita injustiça. Vamos lá, Lloyd. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês, mas na nova vida, sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Olha aí. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Virgem Maria. Meu Deus, esse texto sempre foi uma paulada muito grande na consideração da importância que Pedro dá a essa relação entre homem e mulher. Vocês são iguais, né? No novo pacto, na nova aliança, na vida com Deus, vocês são iguais. Na vida social, há alguns privilégios, ainda hoje, né, João? A gente olha para a justiça do trabalho e vê que a mulher que desenvolve o mesmo trabalho que um homem, ela ganha menos do que esse homem, às vezes muito menos do que ele, desenvolvendo, né, a mesma função. E muitas vezes com muito mais eficiência. Muito mais, exatamente. Assim como, me perdoa, há ministérios que a mulher tem um papel muito mais preponderante. Ela só não sobe a tribuna para fazer a prédica. Por causa do escrúpulo denominacional. Mas que o ministério só existe por causa dela, porque por trás dos bastidores, eu desde menino venho observando isso. Eu tinha talvez 9 anos de idade, quando conheci um casal de pastores que chegaram na minha região, e disse até hoje que pastora era ela. Ele era apenas o representante do ministério. E tem se visto muito isso. O que você está falando sobre as condições trabalhistas também cabe às condições pastorais. Há muitas mulheres que são os verdadeiros esteios do ministério de homens e que muitos não reconhecem isso. É lamentável, desculpa ter te cortado, mas vou aproveitar a fala. Sem problema nenhum. É lamentável, eu vi muito isso, ainda vejo. O homem, o pastor, arruma a sua gravata, veste o seu paletó, senta na cadeira, cruza a perna e vai repassar a mensagem que ele vai ministrar à noite. Enquanto isso, a esposa está cuidando dos 3, 4 filhos. Quando um termina de banhar, que ela apronta, o outro já sujou-se, que foi aprontado primeiro, né? Sim. E ele vai, senta na igreja, já vi alguns, tem 2 carros, porque ele precisa chegar primeiro, porque é o pastor. E ela vem atrás trazendo os filhos no outro carro. Quando a casa é o pegado da igreja,
Ele vai, senta lá na tribuna e ela vem arrastando a cambada de menino um atrás do outro, segurando um enquanto o outro está brincando pelo chão, essa coisa toda. Eu repudiei sempre esse gesto, essa forma de ser, de ver, e ainda hoje aconselho, por favor, aqui Paulo está dizendo igualmente, vós maridos, vocês são iguais, os filhos são vossos, o cuidado é vosso, aprontar os filhos para ir à igreja, para levar o culto, é responsabilidade vossa. E não só ao culto, ao colégio também. Essa carga é igual, entendeu? Lá o versículo anterior diz assim, elas têm alguns privilégios que vocês têm mais do que ela, que são a parte mais forte, é quem defende ela da mordida do cachorro, da investida do boi, entendeu? Quem protege do assédio, qualquer coisa, tudo bem, é privilégio vosso. E como ela sendo mais frágil, você tem que estar muito mais atento a essas necessidades dela. E compartilhar, repartir com ela essas tarefas. Dentro da igreja, dentro do lar. Sim. Essa vida comum do lar, é como diz na tua versão, né? Vivendo a vida comum do lar? Isso. A vida comum do lar é um conceito tão abrangente, né, João? Não é só o corpo presente, é o corpo presente fazendo alguma coisa para a cooperação, né? Para a cooperação. E se evita tanto por causa do conceito da subserviência que João tocou tão precisamente, né? Na relação entre o homem e a mulher, a questão da subserviência, que é um conceito tão feio, né? Tão reducionista para as relações interpessoais, para a relação conjugal, né? Tratar o outro com inferioridade, né? Olha que Pedro vai lá adiante, diz assim, ele vai indo, quando ele chega lá e diz para que as vossas orações tenham efeito. João, é o sentido da espiritualidade na vida comum do lar. É isso, para ele, essa vida toda é espiritual. Porque a vida comum do lar, a espiritualidade não acontece dentro de um ambiente cultico. Isso aí. Não é igrejístico, né? Oi? O igrejístico. Sim, dentro de um culto na igreja. Isso. Não acontece aí. Há tanto semblante, às vezes, dentro de um culto, né? Você olha e vê o semblante de todo mundo muito santo, muito, né, comportado, mas na vida comum do lar, que a espiritualidade deve acontecer, que é ali no chão da vida que a espiritualidade acontece, a gente vê a ausência da espiritualidade. É isso que ele vai falar, a oração de vocês fica interrompida, não passa do teto. Isso mesmo. Porque a medição da espiritualidade da gente, ela não acontece dentro de um culto inflamado. Ela não vai acontecer no meio do avivamento da igreja. Eu estou colocando entre aspas avivamento, né? Às vezes aquilo que a gente está chamando de avivamento é uma grande mortandade, porque trata do semblante, não trata daquilo que é subjetivo na relação. Quanta gente ferida, quanta gente sofrida, quanta gente morrendo com essa falsa espiritualidade de coisas que acontecem dentro de um ambiente do culto, mas não acontece. Eu ouço muitas histórias como essa que eu vou contar, mas essa aconteceu particularmente comigo. Eu estava pregando numa igreja e quando eu terminei de pregar, veio uma mocinha, subiu no púlpito, uma mocinha para me dar um abraço e bochichou no meu ouvido, disse: pastor, faça o apelo. Meu pai, e olhe para trás. Quem sabe papai se arrependa hoje. Era um dos pastores que estava sentado lá. Era um dos pastores que estavam sentados lá. Eu falei: como assim, meu bem? Ela disse: é que aquele é um santo lá em casa, ele é um demônio. Ele não é a mesma pessoa. E eu fiquei tão abatido com aquilo, porque eu já tinha ouvido falar de histórias como essa, mas eu nunca tinha experienciado uma história como essa. Não era a minha experiência, agora estava sendo. Uma mocinha aflita, porque o pai dela, ela queria tanto que ele se arrependesse. Ela não queria ela queria mudar de pai assim, ela queria mudar a identidade do pai. Porque se o pai dela se arrependesse, ela teria um pai dentro de casa. E dentro de casa ela não tinha um pai, ela tinha um pai lá na igreja, né?
um cara de presença, que sentava na tribuna. Eu achei aquilo tão chocante, tão deprimente, né? Foi uma experiência que me doeu muito ouvir a voz daquela menina pedindo para que eu fizesse o apelo, quem sabe o pai se arrependesse naquela noite, né? Porque a vida como do lar era um fracasso. Então, as nossas orações muitas vezes não passam do teto, não é por falta de qualquer penduricalho da nossa vida no meio da igreja, é lá no bastidor. É no bastidor que a gente conhece, né, João? É andando, é comendo 1 quilo de sal que a gente conhece a pessoa. Nós somos muito políticos nas nossas relações. Até na fala da gente pensa antes de falar, porque a gente tem a política da boa relação. Né? Então, a gente tem uma política. Eu estou sempre me lembrando, acho que Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Minha avó dizia assim: Renatinho, que não te conhece, que te compre. Para minha avó, eu era um Renatinho fora de casa e o outro dentro de casa, né? Na concepção dela, eu era um menino travesso dentro de casa, mas bem comportadinho para o olhar dos outros, né? Eu fico me perguntando, eu não queria entrar no mérito, mas mexeu. Eu e a minha esposa acolhemos uma ex-esposa de pastor na nossa casa. Ele, um funcionário público, e uma boa percepção de prebenta na igreja, e abandonou-a. E mesmo apresentando motivos talvez reais do seu abandono, ele a jogou para as traças. E nós o acolhemos em estado lamentável de miséria. Esteve conosco, suprimos ela por muito tempo, morando em nossa casa. E ele, hoje, a percepção dele é lá mais de 20 mil reais e ela pedindo para comer. A minha pergunta é: como pode pastorear? Como pode ter orações respondidas? Esse é o meu julgamento. E me dói. Como recentemente também nós tivemos um problema desse no Pará. O pastor, de caso com a sua nora, fomentada pelo próprio filho, e agora, recentemente, estão fazendo o exame de paternidade e descobrindo que os 2 filhos que a nora conduz não são netos, mas são filhos do pastor. E esse tempo todinho, e ele dirigindo uma grande igreja. A minha pergunta fica, na verdade, as orações têm resposta? Qual a razão do sucesso, do crescimento daquela igreja? Porque a esposa, a verdadeira vítima de tudo isso... João, é que a religião anda sem Deus. Não precisa de Deus para a religião funcionar. Opa, você resumiu tudinho agora. Não precisa de Deus para a religião andar, nem uma igreja caminhar com aparente prosperidade. Sim, e crescimento. Não representa. Porque, assim, nós vemos o espelho disso na liderança espúria de Anás e Caifás, quando a arca da aliança, né, a presença de Deus já não estava no templo, a arca tinha sido roubada anos atrás, se prestava culto, a religião acontecia, vinha gente de todos os cantos para oferecer sacrifício, mas a presença de Deus não estava mais ali. O templo sempre estava cheio, que Jesus ensinava lá com o templo cheio. Se a máquina da religião funciona com uma engrenagem bem lubrificada, nem se nota a presença de Deus. Sabe? É tanta fumaça. A fumaça que esconde. Né? É tanta fumaça, é tanta luz piscando, é tanto efeito sonoro, é tanta técnica de persuasão, há tanta subterfúgios que se usa dentro de um culto que nem se nota a presença de Deus. Principalmente os cultos que são voltados às sensações, né? Os cultos dopamínicos, onde a dopamina roda dentro daquele ambiente, você só tem sensações boas, né? Estou me sentindo tão bem aqui nesse lugar, mas nem percebe a presença de Deus, porque não está mais ali. Eu estou dizendo que isso é possível. Eu não posso dizer que isso está acontecendo em algum lugar, mas eu estou falando da possibilidade de ter uma religião funcionando na engrenagem dela
né? Como eu disse, bem lubrificada, com todos os seus aparatos ali, que nem se percebe a ausência de Deus. Isso é confirmado por Jesus quando ele diz, naquele dia, alguns dirão, mas Senhor, nós pregávamos em tuas ruas, nós fazíamos cultos. Ou seja, curamos enfermos, expulsamos demônios. Amplificando essa conversa, nós tínhamos uma igreja cheia, que saía, vazava pelo ladrão de tanta gente. Mas eu não vos conheço. Da mesma forma. Mas era em teu nome que nós pregávamos, que curávamos enfermos. Ou seja, operávamos milagres em teu nome. Sim. Até milagres eram operados. E eu não sei quem são vocês. Eu não sei quem são vocês. E provavelmente haviam muitos maridos no meio daqueles que Jesus está falando, porque nós estamos falando aqui aos maridos, aos homens que devem começar em casa, a sua igreja em casa. E aí eu vou aproveitar a fala de um célebre pregador, que há muitos pastores adulterando com a igreja, porque amam a igreja e apenas nem cuidam das suas esposas. São tão zelosos com a igreja e não cuidam das suas esposas. Tem alguns perdendo as suas esposas. Sim. Por quê? Porque amam a igreja. E a igreja é para ser amada por Cristo e cuidada pelo pastor. Sim. A mulher do pastor, do cuidador, ou do homem qualquer, do marido, é para ser amada por ele. Sim. Amada e cuidada. E a igreja administrada, cuidada por ele. João, eu fico lendo esse texto aqui e é impossível eu não me incluir dentro dele. Porque houve momentos na minha vida que a coisa mais importante para mim era o meu trabalho na igreja, mais até do que com minha esposa e meus filhos. Foi um momento de muita vaidade, de muita presunção da minha parte. Ver a igreja crescendo, dando um fruto aparente, e eu me vi tão absorvido por isso, amando tanto a igreja e desprezando a coisa mais importante naquele momento da minha vida, que era a minha família. Então, eu pequei inúmeras vezes, né? Eu me arrependo, só não tem como reparar isso, né? Não tenho como fazer esse reparo, tem que contar com o perdão e com a misericórdia. Mas eu me incluo aqui dentro. Vejo que isso é comum de acontecer, João. E não é porque eu era um homem mau ou ganancioso, mas eu estava enfeitiçado por essa coisa do sucesso pastoral, né? E eu estava vivendo um grande fracasso. Então, é possível também, né? Também é possível que eu esteja pensando que eu estou fazendo o maior sucesso do mundo e esteja mergulhado no meu maior fracasso. Aconteceu comigo, não na igreja, mas eu tinha tanto respeito, tanto zelo pelo trabalho que eu desenvolvia, apesar de que o salário que me era pago não acrescentava em nada do que eu ganhava por causa do movimento empresarial, mas eu tinha tanto respeito, tanto zelo, que fui trabalhar no interior por 13 anos. E eu ia toda semana e passava lá, e um dia eu cheguei em casa e isso me arrebentou. A minha caçula olhou para nós e disse: pai, nós crescemos e o senhor não viu. Foi uma pancada. Foi uma pancada que eu nunca tinha percebido, que a minha semana fora de casa estava deixando os meus filhos órfãos com o pai trabalhando. Foi preciso que a caçula chegasse e dissesse para mim: pai, nós crescemos e o senhor não viu. Agora, o que diria minha esposa nessa minha ausência? Quanta noite dormida com o marido fora de casa? Era o meu trabalho. Sim. Que não exigia tanto de mim, ou não me fascinava tanto quanto pode ser um trabalho pastoral que fascina. Sim, sim. Verdade, João. Eu tenho uma série de amigos, pastores e cantores, que perderam seu casamento porque vivem viajando eternamente e não levam a sua esposa. Zelam do seu ministério levítico ou pastoral, são pregadores itinerantes ou cantores itinerantes, e quantos deles já perderam o seu casamento? Acho que é por isso que Paulo diz assim, que nós não somos como os demais irmãos que se deixam acompanhar por suas mulheres irmãs. Né? Levar a mulher irmã, a sua esposa, né, é uma parte muito fundamental de você não se perder da sua vida doméstica. Né? Assim, o fato de nós mostrarmos a nossa nudez no fracasso daquilo que estávamos fazendo,
Assim, eu me envergonho, mas que a minha vergonha seja, assim, um alerta. Exemplo para né? outro. João, uma vez meus filhos se reuniram, minha filha sempre teve uma liderança muito forte, muito clara, né? E ela liderou uma reunião com os irmãos lá em casa, eles eram pequenos. Ela era pré-adolescente e eles nem pré-adolescente ainda eram, para fazerem uma queixa. E eu ouvi deles: papai, você cuida mais das pessoas da rua do que da gente. Aquilo também me matou. Mas eu estava tão viciado em trabalhar que, embora aquilo tenha me atingido tão frontalmente, e eu tentei remediar a situação, mas não era suficiente, né? Mas isso ficou na minha cabeça há anos. Olha que eu já estou com... Não é? na Rota 66, né? E isso está na minha cabeça até hoje, né? Eu me arrependo muito, mas eu era imaturo. Não era uma questão de maldade, era uma questão de imaturidade. Também não estou me justificando, né? Também não estou me justificando, mas estou explicando, porque a imaturidade é capaz de fazer a gente, levar a gente a fazer coisas, Sim. entende? Baseado no que... O que é sucesso ministerial? O que é sucesso pastoral? Exatamente o que é ter uma igreja cheia, né? Ter uma igreja relevante. Essa coisa da relevância tomou conta da igreja por um período, né? Quase que eu engulo a isca também. Assim, a gente não é uma igreja relevante se a gente não tiver uma vida relevante. Aí vem a célebre expressão: nenhum sucesso lá fora justifica um fracasso na tua família. Sim. E quantas famílias pastorais estão fracassadas por João, aí? mas como frase de efeito, ela é bonita. Mas ela precisa ser refletida para se tornar prática na vida da gente, não é? Porque a igreja também cobra da gente uma performance, né? É a desgraça da vida performática. Cara, uma desgraça. A gente não tem tempo nem de falar besteira, porque tem que ter uma vida performática, né? A igreja cobra uma performance. Paulo fala em posicionamento, né? Aí quando vocês estão falando aí sobre essa arca levada, né? Não está mais lá, a presença não está mais onde deveria estar, né? Sim. Não está mais. O pastor João associou isso tão bem quando disse que o trabalho levou a presença do sacerdote Sim. da casa, Sim. né? As coisas lá fora foram levando a presença. E quando Pedro diz, olha, agora é hora dessa presença voltar. Sim, Luíde, porque assim, eu não quero sair muito do assunto que a gente está, mas hoje é muito comum a gente aplicar técnicas de crescimento para a igreja, seminários de crescimento da igreja, e a gente deixa de experimentar o que os irmãos, logo no primeiro século, experimentavam. Dia a dia, o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Hoje, não é o Senhor que acrescenta a igreja, eu estou sendo radical, é claro, não é o Senhor que acrescenta a igreja, são nossas habilidades e nossas técnicas para fazer a igreja crescer, como se a igreja fosse um omelete que se bate, ela cresce. Não é mais o Senhor que está acrescentando, né? Nós é que estamos dando um jeito, né? Não, a gente precisa fazer alguma coisa nesse lugar. Quem tem que fazer alguma coisa nesse lugar é Deus, não pode ser eu. Acrescentar a agenda da igreja, né? Sim. Coisas. A igreja da igreja tem que estar submissa à igreja de Deus, a agenda divina, não a nossa agenda. E esse é um problema sério, porque a gente está numa curva civilizatória onde se requer vida performática para todos os lados. É performance para tudo. Cara, eu estou cansado de viver vida performática. Isso está acabando com a vida da gente, com a sensibilidade da gente, com a ternura da gente, com o amor da gente, com o amor sincero, verdadeiro. Essa vida performática, a gente não pode nem se cansar, Não, né? Não pode cansar. Não tem o direito, né? Não, isso mesmo. Essa vida performática, temos que estar todo o tempo ali, né? De 0 a 10 no 10. Ah, cara, eu quero manter o direito de dizer coisas sem sentido. Eu quero manter o meu direito de dizer coisas sem sentido, né? De viver uma vida mais suave, mais leve, do que entrar nessa espiral de uma vida performática que tem acabado com muita gente boa.
como acabou comigo, acabou com muita gente boa e tem acabado com muita gente boa. Então, que a mão da consciência seja colocada, porque é possível que a nossa oração não esteja passando do teto. Isso mesmo. A gente está fazendo muito barulho e só reverbera dentro do ambiente onde eu estou. Ela está interrompida como uma tomada desconectada da tomada principal, da energia. Até está colocado ali, mas não está em conexão. Não está em conexão, porque falta isso, né? Falta essa vida comum do lar. Então, pastores jovens, pastores antigos que se perderam de si para ganhar o mundo inteiro, voltem-se para si, que Deus te lembre de quem tu és. Porque lembrando de quem eu sou, eu não me perco de mim, não me perco de Deus. Vamos tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Olá, gente, muito bom dia. Nós estamos chegando aqui no terceiro bloco da nossa programação de hoje. Felizes e animados, porque a palavra tem nos feito tanto bem, a gente tem consertado tanto caminho torto, né? É tanto pensamento que a gente não devia mais pensar, né? Que o Evangelho vai ensinando a gente a pensar melhor, a viver melhor, a falar melhor, a enxergar melhor, a sentir melhor, não é? Porque vai recuperando a gente internamente. É uma mudança, como diz Paulo, de dentro para fora. Toda mudança que o Evangelho produz, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. De fora para dentro, às vezes, opera a religião, né? Com a aparência, mas o Evangelho não, ele vai recuperando a gente internamente. É como a obra do como é que chama? Do cara que cuida do jarro lá, do Oleiro? Do oleiro, que uma mão vai por dentro, a outra mão vai por fora, né? E o Evangelho vai assim, recuperando coisas internamente, moldando a nossa maneira de viver. É maravilhoso, né? Acho que um dos grandes modelos para isso é a construção da arca, né? Sim. Sim, é verdade, João. Reveste ela de ouro. Aquela madeira de acácia, né? E madeira de acácia. Reveste ela de ouro, começa por onde? De dentro para fora. Por né? dentro. Por dentro, é. E por fora. Verdade. Verdade. Então, o Evangelho fala desses valores internos, né? Como vai trabalhando o nosso caráter, como vai trazendo preciosidades para o nosso interior, né? Enchendo-nos do oráculo, colocando palavras divinas dentro de nós, até que a gente chegue um momento em que a gente passa a pensar por ele, a falar por ele, né? A sentir por ele. Isso é uma obra que nenhuma terapia é capaz de fazer, nenhum medicamento é capaz de fazer esse tipo de operação, porque é uma operação divina na natureza humana, né? E os versículos que temos a seguir, Pedro nos chama para alguns comportamentos, ou comportamentos que são devidos ao cristão, não por uma imposição da ordem, mas exatamente por essa recuperação interna. Sim. Ele chama para uma modalidade de vida, um procedimento de vida que parece ordem absurda para quem está religiosamente observando. Só é possível para quem tem recuperação interna, para quem foi regenerado, para quem nasceu de novo. Porque observar essas regras dentro de um padrão puramente humano, uma vida cristã por fora e um padrão humano por dentro, é impossível de acontecer. Vai chamar Pedro de estúpido no que está fazendo. Verdade, que está falando. pastor João. Aqui no início do capítulo da carta, Pedro diz que não faltou ninguém, né, que ele incluísse, e ele diz, e é a obra do Espírito Santo que vai trazer vocês à obediência, mas não faltou para ninguém. Tem orientação para todo mundo. Isso. Mas é através da obra do Espírito Santo que vocês serão, né, conduzidos, né, a essa obediência. Que coisa tremenda. Eu afirmo com todas as letras que ninguém é capaz de acompanhar o que Pedro está dizendo aqui nos versículos subsequentes, os que vamos ler agora, vivendo
uma religiosidade vivendo um cristianismo sem, de fato, ser recuperado pelo Evangelho. Uhum, sim. Amém. Ele vai dar um resumo, né? Resumindo, né? Versículo 8, né, Lois? Resumindo, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoem, que é a obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênçãos. Pode continuar. Quem quer abraçar a vida e ver dias cheios de bem, eis o que tens de fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo o empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem ao que é pedido. Mas volta as costas para os que fazem o mal. Eita, bomba. Cara, que resumo que produz... Ele vai de né? uma ponta a outra, um extremo a outro, né? Sim. O que acontece com fazer o bem e aquele que pratica o mal. Cara, a igreja é esse lugar de gente agradável, simpática, amável, compassiva e humilde. Esse é o ambiente da igreja. Não aquela igreja que é um templo apenas reúne pessoas, mas igreja como constituição divina. Sim, sim. Como organismo, né? Como organismo, é esse o organismo. É assim que o organismo igreja funciona, João. Porque se faltar isso, se... Eu me lembro que Paulo diz uma coisa à igreja de Corinto que me arde, assim, com muita dor no coração, que ele diz assim, vocês se reúnem para piorar a vida das pessoas. Então, o que Pedro está trazendo como elemento que compõe a vida da igreja é completamente diferente do que aquilo que a igreja de Corinto estava vivendo, que piorava a vida das pessoas. Gente, é possível que uma igreja piore a vida das pessoas. É possível, João? Não é à toa que tem muitos vizinhos de igreja que são inimigos mortais da igreja. Porque a igreja não melhora nem nada a vida do vizinho. Então, é para piorar. Eu queria pedir permissão para vocês para ler o texto que foi lido, também na versão que eu tenho à mão, porque algumas coisas aqui que não é que não tenha sido dita. Só para reafirmar. Finalmente, serem todos de um mesmo sentimento. De um mesmo sentimento. Não é que não tenhamos opiniões diferentes, mas o sentimento que nos aproxima deve ser o mesmo. E quais são esses sentimentos? Paulo está dizendo, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo para que isso, ou porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Ou seja, retribuir o mal por mal, apenas uma vingança amarga que nos dá um prazer de sentimento, mas um prazer odioso. E quando ele diz aqui, pelo contrário, bem dizendo, aqueles que te maldizem, aqueles que te injuriam, ou seja, vocês são chamados para receber uma bênção. Gente, depois de um debate, de uma discussão, de uma retribuição, de mal por mal, você volta para casa com o sentimento de que venceu. Mas é uma carga tão pesada. Mas você, quando consegue dobrar o seu eu e bem dizer aquele que te amaldiçoa, você chega em casa, ou você chega no ponto final tão leve, tão feliz, tão satisfeito. Pois para quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparte-se do mal, faça o bem, e aqui está o texto que eu acho mais bonito. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la.
empenhe-se por alcançá-la. Empenho é dedicação, né, João? Aplicação, né? Aplicação. Busca, correr atrás. Me esforçar para que aconteça. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A igreja, ela precisa estar muito atenta como esse corpo acolhedor daqueles que sofrem de alguma forma. Eu ouvi há muitos anos atrás, eu estava em Mar del Plata e ouvi de um pastor que ele havia sido presidente da Nicarágua. Eu não me lembro o nome dele agora, me falha a memória, mas ele dizia assim: a igreja, se é para sair condenando as pessoas e lançando-as no inferno, é melhor ela ficar dentro das quatro paredes fazendo mal a ela mesma. Porque a gente perde a condição essencial de ser igreja quando a gente não torna Cristo atraente para as pessoas. Quando o Cristo que está em nós, ele é desatraente. Ele vai para um caminho que é descaminho para a igreja. Porque a igreja tem essas características fundamentais no resumo de Pedro. É um lugar de gente agradável, de gente simpática, gente amável, gente compassiva e gente humilde. Né? O que se diz da igreja do princípio? A igreja que começou em Jerusalém, apesar de toda a perseguição. O que se diz dela? E gozava da simpatia de todos. A igreja gozava da simpatia. Era querida. Tinha os perseguidores que eram realmente aqueles contumazes, que eram os inimigos de Cristo, mas a sociedade em comum era amiga. Ela gozava da simpatia. Como é que a gente, como igreja, vai gozar da antipatia da população que está em volta da gente? Sim. João, na tua versão, quer viver dias felizes? Tu pode fazer... Estou tentando aqui, mas eu me perdi aqui, não consegui mais... Bom, eu quase que sei de cor, mas eu estou tão com esse texto aqui agarrado na minha mente que eu não me lembro de como está nessa versão, né? Quer viver dias felizes? Tem algo a fazer. Aparte-se do mal, né? Refreie a sua língua de falar engano. A sua língua de falar engano. Busque a paz. Busque a paz. E empenhe-se por alcançá-la. Sim. Buscar e empenhar, né? Porque tem uma diferença. Eu busco, mas eu não me dedico a isso. Sim. Né? Essa coisa de no que depender de vós, tem de paz com todos os homens, é fruto de uma dedicação. Nem todo mundo terá paz comigo, mas a minha parte da responsabilidade é buscar a paz, né? É buscar ter paz. Será possível o tempo inteiro? Não. Mas no que depender de mim, sim. Porque há coisas que dependerão de nós, eu preciso ter consciência disso, né? Para não entrar em parafuso. Que há coisas que vão depender de mim, mas há coisas que não vão depender de mim. Se tiver aquelas irmãs lá da igreja, vodka e Sintique. Vixe Maria. Vai ter dificuldade. Mas veja bem, Jesus fala de abençoar os vossos inimigos. Então, é possível que eu tenha inimigos, que não foi eu quem constituí, se tornaram meus inimigos pelo meu procedimento, muitas vezes pela minha forma de agir, não uma forma errada de agir, mas uma forma que os confrontou. Forma, né? Os confrontou. Jesus tinha inimigos que levaram à cruz, mas qual foi a sua confrontação? Simplesmente em pregar o bem. Aquela música, o jovem Galileu, finalizando, ninguém sabia qual foi o seu mal, né? Os crimes que ele fez, quais foram os seus pecados. Ou seja, é possível que eu tenha... Aliás, há pessoas que se tornam meus inimigos. Eu não tenho inimigo, mas há pessoas que se tornam meus inimigos pelo que eu possuo, pela minha vida. Minha maneira de viver. Minha maneira de viver. Minha maneira de pensar, de me expressar, é possível. E aí o Pedro está dizendo, busque a paz. Aparte-se do mal. Sim. E busque a paz. É adotar um estilo de vida que ele diz.
né, que temos que Adote adotar um estilo de vida. E aquilo que eu disse de princípio, isto não é coisa para quem vive religiosamente, não é para quem quer ganhar o céu pela religião, pelas regras, que quer chegar no céu pelas regras que vive, pela observação da religião, pelo culto que faz, pelo hino que canta, pela pregação que faz. Não. Isto é como ele disse no princípio, eu estou falando a vocês que receberam o Espírito de Deus. É para quem, na verdade, vive um evangelho de transformação e não uma religião de adequação à sua vida. Sim. João, a gente que entra em parafuso, porque tenta julgar o mundo a partir da sua própria régua de medir. Mas isso não é possível, cada um tem sua régua. E cada um julga a vida da gente como quer julgar. Olha, quantas suposições podem ter feito de você ou sobre mim? Era só suposição, nunca aconteceu. E acabam nos julgando pelo que supõem. Né? Percebem. Às vezes é comum a gente ouvir pessoas assim, antes de eu te conhecer, eu achava que você era antipática, né? Que você era arrogante. Pré-julgamento. Por aquilo que se aprendeu na vida. Porque assim, a gente tem dentro da gente uma imagem interna que a gente cria do outro a partir daquilo que a gente vê. E essa imagem interna, ela é muito traidora. Porque ela não é a verdade, ela é fantasística, ela é ilusória. Ela não olha para o bastidor, ela olha para aquilo que ela pode ver imediatamente, né? Então, quantos julgamentos eu devo e você deve ter recebido na vida a partir da imagem interna que criaram sobre mim? Gente, vão esperar coisas de mim que eu nunca vou ser capaz de fazer. Eu vou ser uma decepção. Porque criou-se um ilusório, por exemplo, você vai na Baixada Maranhense, onde o Evangelho chegou há 100 anos, especialmente o pentecostal, mas já estava lá há muito tempo, em que todas as regras sobre o procedimento de um crente está na cabeça de qualquer cidadão. Então ele vai esperar que você faça qualquer coisa porque está na cabeça, já foi como se fosse uma cartilha lida. É o estereótipo, né? O estereótipo. Exatamente, estereótipo. Aí vem Jesus e diz assim, bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós. Então vão dizer mal contra mim. Sim, mas precisa ser uma mentira, né? É interessante. Sim, mas para ter uma bem-aventurança precisa ser uma mentira. Mas vão dizer, agora por causa de quê? Do meu nome. Não por causa do teu procedimento comum, do teu negócio mal feito, do teu compromisso não assumido. Mas por causa do nome dele, ou seja, porque realmente a nossa justiça. O nome de Jesus nos traz justiça à vida. E muitas vezes a nossa justiça incomoda pessoas. Incomoda sim, João. E por incomodar, vão te caluniar. No princípio, eu lembro da primeira audiência que eu dei quando cheguei na cidade do interior para trabalhar, que para evitar que dois amigos se degladiassem na justiça até o fim e fossem parar na cadeia, me foi proposto uma indenização de quem havia lesado o outro, né? Ou lesionado. E eu assenti por isso, era possível fazer, tinha um aval da promotoria. Então eu propus o acordo. Aliás, o acordo foi proposto, eu apenas, como árbitro da lei, ratifiquei o acordo. Alguém foi depois comentar que eu havia recebido aquela importância para fechar os olhos. Aquele valor. Eu só ri, porque não tinha nada a ver com a história. Eu não fui atrás de quem disse. Sim. Alguém chegou, me sentou comigo e disse, olha, eu vi isso sobre você. Eu simplesmente disse que te conheço e sei que você não é capaz de fazer isso. Eu só ri, porque quando mentindo me disserem alguma coisa contra mim. E eu tenho certeza que fiz aquilo com o espírito de justiça. Sim. João, desculpa, pode falar, Loide, por favor. Desculpa, um pensamento em cima do que o pastor João falou. Está com a vez, Quando Pedro diz nada de retaliação, é esse convite para romper com essa expectativa alheia, né? Sim. Convite, rompa,
Não faça aquilo que eles estão esperando que você faça. Sim, Né? Rompa com essa expectativa, com a cobrança, com o endividamento em cima das carências do outro sobre a sua vida. Eu acho interessante. E é isso que o pastor João acabou de dizer. Eles esperam eu apenas sorrir. Eu não fui buscar me explicar, entrar em um conflito, né? Mas eu fui o quê? Eu fui apenas sorrir daquilo que eles tinham falado sobre a minha pessoa. É isso, rompendo com aquilo, com aquela expectativa alheia. É Sim. interessante. Paulo tem um texto que não, eu estou tentando procurar aqui, não estou conseguindo achar, que Paulo fala assim de uma ação de graça que ele dava porque ele ficou livre da expectativa que os outros tinham sobre ele. Maravilhoso. Aí no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, não pensem que nós líderes somos o que não somos, somos apenas servos. Olha. Somos servos de Cristo, não senhores dele. Então, é possível que se pense sobre um líder o que ele é, o que ele não é. Vai ficar frustrado. E não tem jeito. Elimas pensava deles, que eles eram assim, que podiam vender o dom. Sim. Né? Não foi assim? Sim. Quanto é que vocês querem para me vender esse dom? Uhum. Ou seja, pensou acima do que eles, na verdade, eles são apenas usuários do dom de Deus em favor daqueles que precisam ser beneficiados. Mas ele estava enxergando além daquilo, que eles eram donos daquele dom e podia vender a preço que quisessem. Sim. Cara, é uma loucura. A gente tem um termo que a gente usa de síndrome panótica. A síndrome panótica é comum a todos nós, né? Que é o delírio que a gente vive debaixo da expectativa dos outros, né? Pan de pandemônio, pan-americano, pan de todo mundo, né? Pandemia, pan, ótica. Muitas vezes a gente está vivendo um delírio danado, baseando a nossa vida na expectativa dos outros. A gente não vai conseguir atender. Desista, você não vai conseguir atender a expectativa dos outros. Quase nunca isso será possível. E a gente precisa ter paz com isso, né? Quem de nós nunca se frustrou de achar que a mensagem que você expôs naquele dia não teve repercussão, não teve aceitação, absorvência? Sim. Chega frustrado em casa imaginando. Porque o que nós fizemos ao preparar a mensagem é esperar que houvesse uma absorção com o resultado de clamor, de aleluias e glórias. Sim. João, assim, eu sempre me frustro quando eu prego. Porque, às vezes, eu prego uma mensagem que eu digo, meu Deus, isso aqui vai virar a vida pelo avesso. E não vejo repercussão nenhuma. E, às vezes, prego uma mensagem que eu digo, meu Deus, eu esgotava com a cabeça. Foi tão fraquinho o que eu falei hoje. E isso gera uma repercussão extraordinária na vida das pessoas. A gente tem poderes sobre aquilo que a gente fala, mas sobre o que as pessoas ouvem, não. Onde vai alcançar. Como elas vão ouvir. Porque, assim, toda a nossa escuta, ela é um processo de acomodação com o repertório que eu tenho pelo lado de dentro, né? Eu digo para você, você está bonita, Lloyd, né? Dependendo do repertório que você tem dentro de você... Sim. Essa mensagem vai ser ressignificada na dimensão daquilo que você tem por dentro. Sim. Você pode achar um elogio respeitoso e amoroso, né? Ou você pode botar minhocas na sua cabeça e achar que está ganhando uma cantada, um galanteio, coisa parecida, né? Então, dependendo do repertório que a gente tem internamente, a gente vai ouvir com esses comprometimentos, né? Perfeito. Assim, quando eu prego há muitos anos, e toda vez que eu prego, eu tenho a certeza de uma coisa, eu preguei uma mensagem e ouviram talvez centenas, dezenas, milhares de mensagens diferentes, porque na dimensão de cada um aquilo chega, né? Tocando em áreas distintas. Eu me lembro que uma vez, foi uma época de Páscoa, eu levei um prego, João, desse prego de trem, sabe? Parecendo o cravo que foi fincado em Jesus lá na cruz, né? Eu levei um cravo daquele para mostrar a dimensão da dor, explicar o que estava acontecendo.
no meio do culto, uma pessoa deu um grito, um berro, que chamou a atenção de todo mundo. E aí, quando terminou a mensagem, a pessoa se levantou e veio falar comigo. Você contou toda a minha história. Eu não contei a história de ninguém, contei a história de Jesus. Eu falei sobre o processo da crucificação, né? Aquelas 7 palavras da cruz. Falei nada sobre ninguém, falei sobre Cristo. Ela disse, você contou toda a minha vida. Ela ouviu isso. Eu não falei da vida dela, sequer conhecia aquela pessoa. Ela ficou impressionada porque eu adivinhei a vida dela toda. Eu falei, meu Deus. É esse resumindo de Pedro aqui, né? Ele não sabe realmente o que está sendo construído ou atingindo nessas pessoas. Sim. Então ele chega resumindo. Resumindo. Isso serve para todos. Pronto, é isso. É. Uma igreja assim, ela muda a vida das pessoas. E nós nascemos com essa natureza, a natureza da facilitação da vida das pessoas, não a dificultação. A nossa origem é Cristo. E Cristo foi um grande facilitador para a caminhada das pessoas. Obrigada. Gente, a vida já é tão difícil, vamos facilitar a vida. Amém. Facilite para você e você vai facilitar para todo mundo. Dificulte para você e você vai dificultar para todo mundo. Sejamos mais lisos, sejamos mais leves, mais serenos na tarefa de anunciar o Evangelho e de ensinar sobre Jesus. Isso muda, e muda tanto a vida de uma pessoa, quando ela se vê acolhida, quando ela se vê percebida, quando ela não é vítima de um assédio espiritual, né? Quando ela está ali acolhida pelo que ela é, não pelo número que ela vai ser contabilizado, né? Pelo que pode representar. Sim. Vamos tomar um café, meu bem, e a gente volta já já. Muito bom dia, gente querida. Vocês estão chegando agora. Nós estamos trabalhando a carta de Pedro e já estamos lá no versículo 13. Coisa maravilhosa. Esse texto de Pedro, eu acho que eu nunca li a carta de Pedro como eu tenho lido nesses últimos dias que nós estamos trabalhando a epístola, né? Tem umas palavras que são tão importantes para a constituição da nossa vida, lições tão preciosas. Eu, às vezes, ouço de pessoas assim, o que eu ganho fazendo bem? Né? Um mundo cheio de maldade, o que eu ganho fazendo bem? Cara, quando eu leio o que Pedro vai dizer agora no versículo 13, está tão estabelecido como a bondade é capaz de governar, como a pureza é capaz de governar a vida, né? Como ela impacta de verdade, quando ela é feita de coração e de alma, né? Quando ela é feita sem qualquer tipo de intenção segunda ou terceira, né? Vamos lá, Lloyd, fazer a leitura desse texto. Se vocês fazem o bem com o coração e a alma, quem os impedirá? Ainda que sofram por causa disso, é o melhor para vocês. Não deem uma segunda chance à oposição. Em condições favoráveis ou desfavoráveis, mantenham o coração atento em adoração a Cristo, Senhor de vocês. Estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza. Tenham uma consciência tranquila na presença de Deus, de modo que quando as pessoas jogarem lama em vocês, não consigam sujá-los. Que bom. Seus inimigos vão acabar percebendo que eles é que precisam de um banho. Que glória! É melhor sofrer por fazer o bem, se é isso que Deus quer, que ser punido por fazer o mal. Afinal, o que Cristo definitivamente fez? Sofreu por causa dos pecados dos outros, o justo pelos injustos. Ele enfrentou tudo isso, foi morto e ressuscitou para nos conduzir a Deus. Meu Deus, que palavra gloriosa, né? Eu vou até grifar esse texto aqui na minha Bíblia, porque, cara, é tanta substância nesses 5 versículos
Que eu estou aqui, não sei nem por onde começar, né? Ou condições favoráveis ou Ou desfavoráveis. desfavoráveis. Mantenha o coração atento em Cristo, em adoração a Cristo. Porque às vezes a gente é dotado da capacidade de agir desta forma quando tudo é favorável. E Pedro está dizendo que em condições favoráveis ou não, a gente tem que manter essa postura, né? Esse coração puro, esse sentimento bom de se fazer o bem, ainda que a condição não seja favorável para isso, porque é estilo de vida. Estilo de vida. Pensar no Evangelho fora do nosso estilo de vida é pensar errado o Evangelho. Bispo, quando ele fala condição favorável ou desfavorável, aí ele diz assim, ou favorável ou desfavorável, mas mantenha manter o quê? O coração e a alma, né? Mantenha o coração e a alma, que está tudo certo. O porquê disso fica no versículo 12, segunda versão que eu tenho à mão. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Aí quando o bispo diz assim, tu às vezes se pergunta por quê, o que eu ganho fazendo o bem? Se eu não ganhar nada, mas isso virá um antídoto contra o mal que virá sobre mim, eu já estou ganhando muita coisa, né? Se eu não conseguir isso, só empatar. Sim. Fazendo o bem, eu crio um antídoto contra o mal, e aqui o texto diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à súplica dos que o fazem. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ou seja, a nossa justiça, o nosso procedimento, alinha a nossa relação com Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ou seja, aqueles que praticam a justiça, aqueles que buscam a justiça, aqueles que não praticam a injustiça, né? Porque na justiça há o que pratica a justiça, o que não pratica a justiça e o que pratica a injustiça, não é isso? Lá no Sermão da Montanha está tudo isso explícito. Então, os olhos do Senhor estão sobre os que praticam a justiça, e os seus ouvidos atentos às súplicas dele. Mas sobre os que praticam o mal, os olhos do Senhor estão voltados contra ele. Tem gente que precisa de um banho, né? Tem gente precisando tomar banho. Tem gente precisando tomar um banho. Cara, quando Pedro diz que Jesus morreu e ressuscitou para nos conduzir a Deus, me vem o reforço de uma ideia de que Jesus assume a nossa humanidade para ensinar os homens a serem homens. Então, a conduta de Cristo é a conduta de um homem que aprende a ser homem. Acho que foi domingo, eu estava dizendo, a gente não aprende a ser homem subindo montanha, cortando lenha, pegando chuva, enfrentando intempéries. A gente aprende a ser homem aprendendo com Cristo a viver como homens. A gente aprende, há uma lição nisso. Olha que lição preciosa que Pedro dá, essa coisa do banho que você citou, né? Tenham uma consciência tranquila na presença de Deus, de modo que quando as pessoas jogarem lama em vocês, não consigam sujá-los. Seus inimigos vão acabar percebendo que eles precisam de um banho. Eu tenho dito assim, a gente usa uma expressão muito comum, toda hora a gente está ouvindo coisas do tipo, né? Fulano me irritou. Fulano me irritou. Fulano não te irritou, tu te irritaste. Fulano te provocou, não fulano te irritou. Quem joga lama em mim é porque está precisando tomar um banho. Não sou eu que estou precisando de tomar banho. Quem jogou lama em mim é que precisa tomar um banho. É essa sutileza de viver como nos ensina o Evangelho, é que a gente vive com um alto padrão de vida. Quem pode me atingir? Quem pode me afetar? Ele começa dizendo aqui, se vocês fazem o bem com o coração e a alma, quem
os impedirá? Quem o sujará jogando lama? Aí lembro agora da garça. A garça vive no lodo, mas ela tem tanto cuidado com a sua penugem que o lodo não consegue, mesmo jogando, ela caindo no lodo, ela não consegue sujar-se, porque há um antídoto na sua pena que impede que seja contaminado. Dificilmente você nunca vai encontrar uma garça enlameada. E a elegância que ela anda, Pois né, sob a lama. Você dificilmente impressiona. encontra uma garça enlameada. Por quê? Porque há na sua pena um antídoto. O que Pedro está dizendo é isso aqui. Se vocês praticam o bem, mesmo que joguem o mal contra vocês, não vai conseguir enlamear. Mesmo que joguem lama em você, não vai conseguir enlamear, porque o teu procedimento... E quantas vezes nós temos visto pessoas que têm sido injuriadas e quando chegam na justiça são realmente inocentadas porque foi mera calúnia que foi levantada. Você pode parar até na barra da justiça por uma calúnia, mas se você é um praticante do bem, da justiça, lá diante da justiça ou da lei, você será inocentado. Assim como eu falei, a garça tem um antídoto na sua penugem e mesmo ela caindo sobre o lodo, ela não se lameia. Mesmo caindo sobre a lama, ela não se lameia. Porque é natureza dela ter um antídoto, ter talvez um óleo na própria penugem, que ela não se molha e não se lameia. O justo, quem vive praticando a justiça, quem é adepto da justiça, tem sobre si exatamente esse antídoto. Mesmo que ele seja... Aqui fala de jogar lama na versão que vocês têm, né? Quem consegue vos lamear jogando lama sobre vocês, se vocês estão revestidos com a justiça? Impermeáveis, né? Se vocês estão impermeados pela justiça que praticam, pelo evangelho que vivem. Sim. O evangelho produz em nós não uma imunidade, porque somos humanos e vivemos no mundo. Agora, é incapaz de enlamear a nossa conduta. Se vivemos um evangelho pleno de Jesus Cristo, alguém mesmo que queira denunciar, que queira nos enlamear, que queira nos injuriar, nos caluniar, não conseguirá, porque o evangelho que vive em nós produzirá esse antídoto contra os malfeitores. É isso que Pedro está dizendo, né? Sim. Tem uma canção antiga, João, do Ederaldo Gentil, que ele diz assim: o ouro afunda no mar, a madeira fica por cima, a ostra nasce do lodo gerando pérolas finas. Essa coisa do ilamear, né? É uma coisa muito interessante. A metáfora da ostra, para mim, é uma das metáforas mais fantásticas que se tem. A pérola que nasce dessa ostra nasce do ferimento dela. De uma injúria, né? De uma injúria, de um ferimento. Física, uma injúria física. Quando um cisco, né, uma pedra, um grão de areia, cai dentro da ostra, ela envolve esse corpo estranho nas suas mais ricas enzimas. A devolução que ela faz é uma pérola. Da provocação, ela devolve uma pérola. Eu olho para o IP, não entendo muito de IP, mas alguma coisa do IP. A floração do IP é na sua provocação. Quando lhe falta água, ela devolve flores. Não é na estação da seca que o IP floresce? Então, a gente precisa aprender com os que jogam lama em nós, que quem fica sujo é quem joga lama. Eles é que estão precisando de um banho. Quanto a nós, nos mantenhamos devolvendo pérolas, as provocações, né? E flores, as provocações que nos fazem. Essas lições que a natureza proporciona são lições preciosas para aplicação na própria vida. Se a gente se irrita com a provocação do outro, a responsabilidade do mal que isso faz a nós é só nossa. Eu não tenho que deixar a bondade
porque alguém foi mal comigo. Quem está errado é ele, não sou eu. Eu não tenho que corrigir isso. É ele que tem que corrigir a maldade dele. Então, essa pureza do coração, ela vence. Quando a gente lê que vence o mal com o bem, o antídoto do mal é o bem. Eu só posso vencer o mal com o bem. Não se vence o mal com o mal maior. O mal maior, ele vai gerar uma guerra, uma explosão. Mas se eu quero vencer, eu preciso usar o bem. E não aqueles que me fazem mal, eu devolver com o mal. Não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. Quando o mal está no outro e você truca com o mesmo mal, quer dizer que o mal também está em ti. Também está em ti, exatamente. O mal também está em ti. Mas se há dentro de ti o bem, a devolução do mal é o bem que está em ti. Sim. É por isso que a vingança ela é tão trágica, João. A vingança é como você tomar um cálice de cicuta e esperar que o outro morra. Uhum. A vingança é esse elemento, porque a vingança me equipara a uma maldade muito mais trabalhosa, né? Eu levo um tempo elaborando aquilo, né? O dolo, né? Na vingança sempre há um dolo muito forte, porque eu construo uma história. E é perigoso. Mas é comum a gente ver pessoas que se apaixonam pela pedra que os fez tropeçar, né? Verdade. Ao invés de deixar a pedra para trás, fica apaixonado pela pedra. Isso quer dizer que o vingador é mais astuto, é mais cruel do que o provocador. Sim, claro. Ele leva mais tempo elaborando. Às vezes o provocador, ele é provocador num impulso, numa circunstância, num impulso, num impensado. Uhum. E o vingador elabora, né? Sim. João, o ódio que brota da vingança, ele é muito perigoso. A gente, assim, o que separa, né, a paixão do ódio é uma pleura, é uma pelezinha muito fina. Normalmente, as pessoas se apaixonam pelo objeto do seu ódio, porque não conseguem viver sem ele. Vai para a cama com ele, acorda com ele, vive com ele, passa o dia com ele, o fim de semana com ele, come com ele no prato. Então, a vingança é essa coisa que me faz me apaixonar pela pedra que me fez tropeçar. É por isso que não dá para vencer um mal com outro mal. Ele me faz refém, prisioneiro da lama que me lançaram. E ninguém vence um mal com outro mal. Não, apenas confronta e sai faíscas. Aí Pedro, a guerra acontece, né? Aí o apóstolo Pedro diz, estejam preparados, né, para isso. Estejam preparados para falar e explicar. É isso que nós estamos falando. A qualquer um que perguntar por que vocês adotaram agora esse estilo de vida. Falar isso com gentileza. Aí né? ele diz o quê? Coloquem gentileza em tudo isso. Gentileza. No Rio tinha um velho muito doidão, que ele era chamado de profeta gentileza, né? Porque a frase preferida dele, que ele escrevia nos viadutos ali do Maracanã e tal, ele escrevia lá, gentileza gera gentileza. E essa gentileza não é criada por situações pelo próprio homem, mas é como o Pedro fala lá do início, tudo isso é pela obra do Espírito Santo. Sim. Essa gentileza, ela não é aprendida no dia a dia. Sim. Essa obra, esse homem aqui que Pedro está... Do Espírito Evangelho Santo, em nós. Tudo isso ele está dizendo. Agora, vocês vão explicar tudo isso, né, com a gentileza. Mas essa gentileza é essa obra que vem do Espírito Santo, que é a verdadeira gentileza, que está mudando o meu caráter, está me conduzindo, está me reposicionando como o sacerdote da família, como o filho, a filha, a mãe, reposicionando a minha maternidade, o meu casamento, né? Como eu namoro, como eu deixo de namorar, como fazer amigos. Quer dizer, essa gentileza, ela vai transitando, ela será um transbordo, né? Por quê? Porque agora estou sendo conduzida por esse Espírito Santo. Um coração e uma alma atravessados pelo Evangelho
vai naturalmente, né? Não é um esforço. É como ele falou da um Sara. processo natural. Ela chama ele de Senhor naturalmente, sem acanhamento. É o processo natural, como ele trouxe Sara. Olha, sem acanhamento, com liberdade, é sem esforço, né? É um processo natural. Sim, sim. Cara, eu fico muito impressionado como as coisas no Evangelho se operam tão naturalmente na nova natureza que nós temos, né? Não é com esforço. A gente tem que fazer um esforço, né? É com dedicação. Sim. Me lembro que os sacerdotes, ao oficiarem, eles usavam na cabeça uma bandana, não uma bandana. Porque na hora do sacrifício, o suor não podia romper a face, porque suor é resultado do esforço humano. Olha que loucura, tá? A graça lá dentro da lei, né? A graça dentro da lei. O sacrifício não podia ter a correspondência do esforço humano. Então, a bandana que eles usavam era para reter o suor, para que o sacrifício fosse feito em graça e não com esforço humano. Porque no Evangelho não há um esforço humano desse ponto de vista, né? Não é que a gente não tem que se aplicar, mas não é esse esforço, não é na força da nossa carne. Não é na força da nossa carne. Quando o Evangelho opera na nova natureza, que nós temos em Cristo, ele não opera torturando a gente. Servir a Deus não é a tortura, não é uma coisa difícil. É impossível para uma velha criatura. Quando o Espírito de Deus se apossava de Sansão, ele não fazia nenhum esforço para arrancar aqueles portões, naturalmente. Até a Record fez um seriado, a gente via que naturalmente ele pegava aquilo e levantava sem ter que se contorcer para levantar. O procedimento de um cristão, daqueles que vivem o Evangelho, não precisa de contorções para dar respostas, não precisa de ficar buscando respostas, porque Jesus Cristo já fala disso. Ela virá no momento em que você for acossado, que você for injuriado, ou que você for buscado sobre resposta. Ela não necessita de esforço hercúleo, que você ficar se contorcendo para dar resposta ou para resolver um problema quando ele é de ordem de um cristianismo, de um evangelho que vive dentro de você. Sim. Não precisa de ordem de esforço, não. Sai naturalmente. Às vezes você tem respostas que dá para determinadas coisas, determinadas situações que você se admira. Há coisas que você resolve que não sabe como foram resolvidas, mas foram resolvidas, porque não depende do teu esforço humano. Sim. É segundo a natureza, né? Quem em vós opera. Quem em vós opera. Quando Deus coloca árvores no jardim que davam fruto, as árvores davam fruto segundo a sua natureza. O fruto que nós damos para Deus é segundo a natureza que em nós opera. Não é fora humana, dessa natureza, é carnal, né? É carnal. Muitos dos nossos esforços, João, eles são na carne, eles são carnais. Eles não brotam da natureza que habita em nós. É daí que Paulo fala da obra de alguém se queimando, que tem muita gente mandando lá para o céu, está mandando para lá, mas está mandando madeira, feno e palha. Por quê? É fruto da tua dignidade humana, é fruto do teu esforço humano, é fruto da tua capacidade de fazer humanamente. Quando chegar diante do fogo da prova, ela sofrerá detrimento. Por quê? Porque foi obra do teu esforço, da tua administração, da tua boa homilética, da tua boa oratória, entendeu? Do teu esforço em coordenar os departamentos. E não sobra nada. Que quando chegar lá em cima para ser apurado, não sobra nada. João, não é isso que em João 15 Jesus diz: sem mim nada podeis fazer? Tudo que eu faço sem ele é igual a nada. Igual a nada. Não sobra coisa nenhuma. Gente, estamos terminando o programa de hoje. Infelizmente, o tempo se passou e a gente nem percebeu. Hoje, domingo, agora, às 9 horas da manhã,
A gente está começando uma sala de conversa sobre o Evangelho e sobre como a vida opera no Evangelho e o Evangelho na vida. Tem sido um encontro tão excepcional. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós estamos reunidos aqui nessa roda de conversa, e quero chamar você que tem a oportunidade de estar, quer aprender um pouco mais, quer participar de uma roda de conversa, de um bate-papo, de um café, de um pãozinho quentinho. E a gente está aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, aqui na sede da Igreja da Colheita, para compartilhar o Evangelho com esse intimismo, né? Essa coisa de a gente estar junto e batendo papo e entrando pelo Evangelho adentro. Isso não importa se você é frequentador da Igreja da Colheita ou não, se você é membro ou não, ou se frequenta qualquer uma outra igreja ou participa de uma outra religião, outra denominação. Se você quer ouvir sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a mensagem, quer abrir a sua mente mais sobre o que está querendo crer, o que está crendo, venha. Sim. Não é restrito aos membros. A gente não está fazendo prosélitos aqui, né, João? Exatamente. A gente está falando do Evangelho, falando do que Cristo é na nossa vida. Se você tem desejo de aprender, porque eu lembro que o meu pai um dia disse a um professor: eu estou tendencioso a me tornar um cristão. Uhum. Ou seja, primeiro ele ouviu, observou e depois tornou-se um cristão. E que cristão foi o meu pai? Então, muitas vezes alguém quer começar a caminhada na fé e quer ouvir, sim, conhecer sobre ela para caminhar. Uhum. E aí nós aconselhamos: venha ao programa, venha ao curso daqui, uhum, venha ao que está acontecendo aqui, e você terá suas perguntas, suas indagações respondidas. Uhum. Tá certo? Sim. Se eu não souber responder, a gente vai procurar. E o nosso culto hoje é às 18h30, aberto a todos vocês que queiram participar conosco. É o culto de adoração a Deus, de nosso tributo a Deus da semana que estamos atravessando. Exatamente. Gente, eu me despeço aqui com meus amigos, desejando a todos paz, uma semana vitoriosa, e nos encontramos domingo próximo às 7 horas da manhã. Shalom. Shalom.